Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Louvado seja Deus, estamos iniciando então mais um tema da série Reflexões e Exortações, hoje com o tema O Poder do Testemunho. Procuraremos meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos, que por meio desse programa, por meio das Escrituras, nós vemos sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados, estimulados, no sentido de buscarmos reformar ou melhorar os nossos costumes, atos ou opiniões. Nós sempre dizemos e começamos com o texto de Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Louvado seja Deus. Então a própria Escritura, ela é um testemunho, né? Amém. Por isso na carta aos Hebreus está escrito que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos ao resumo do programa número 10. O programa A Grandeza de Deus em Perdoar. Vamos ao resumo. Iniciamos com Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixamos claro, por meio de Provérbios, capítulo 28, verso 13 e 14, que só confessando as nossas transgressões e deixando, alcançaremos a misericórdia de Deus. Ficou claro que aquele que endurece o seu coração cairá no mal. Tiago, capítulo 4, do 7 ao 10, deixa claro que para sermos exaltados por Deus, devemos estar dispostos a limpar as mãos, pecadoras, purificar o coração, sentir as nossas misérias, lamentar e chorar, convertendo o riso em pranto e o gozo em tristeza. Trouxemos o lamentável relato do pecado do rei Davi e a forma como ele superou e se levantou dessa queda, mesmo diante do alto preço que pagou por seus pecados. Deixamos claro o que é de fato um coração quebrantado. Trouxemos as palavras do rei Davi. Alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Salmos, capítulo 25, versos 17 e 18. Trouxemos as palavras do escritor aos Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus, capítulo 3, dos versos 12 ao 13. Se você não ouviu esse programa, você pode estar pedindo o áudio, nós estaremos enviando para você o áudio. Hoje traremos o programa número 11, O Poder do Testemunho. Mateus 5, verso 14 ao 16. Palavras do nosso Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém. Não há como o crente dizer, eu vivo a minha vida, mas não dou testemunho.
eu sou um crente, mas não gosto de testemunhar. Não tem como, você é luz. Ou não é isso, cooperador Giliardi? Sim. A luz, onde ela chega, ela vai clarear mesmo. Não dá para esconder a luz. Nosso Senhor Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus, ele é glorificado por meio da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Também Deus é blasfemado pelo nosso mau testemunho também. Nós temos que ficar bastante vigilante nesse sentido. A palavra testemunho é citada em diversas passagens e tem 2 sentidos na Bíblia. Primeiro, ter bom testemunho, que significa testificar através dos atos com a reputação que aponta para Cristo, que mostra que de fato Cristo está em nós, que somos novas criaturas, que fomos tirados das mãos de Satanás, que fomos comprados por alto preço, uma vida que aponta para Cristo. Segundo, dar testemunho, que é o relato através de um depoimento. Então você pode estar falando, dando depoimento, dizendo, ou então um relato, algo escrito ou falado. Hoje o nosso tema, o poder do testemunho. Com certeza, nós recebemos a palavra de Deus, ela chegou até nós, porque os nossos irmãos eram homens que viviam a palavra de Deus e davam testemunho. E muitas vezes selavam esse testemunho com o seu próprio sangue. Davam a vida pela fé que vivia. Infelizmente, nos nossos dias, é muito comum em nossos dias as pessoas procurar a zona de conforto, não é, cooperador Giliardi? Sempre a zona de conforto. Infelizmente. Se fosse hoje, o cooperador Giliardi, quando Deus disse para Moisés seguir com o povo em direção ao mar, logo o povo reuniria, faria uma reunião e traçaria uma nova rota. Faria isso hoje. Uma rota nova. Faria discursos para convencer que aquela rota era melhor. Constantemente nós estamos fazendo isso. Mudando o curso das coisas, tomando caminhos que muitas vezes lá na frente nós nos machucamos. Esta é a verdade. Nós somos a geração de crentes, desculpa dizer, mas mais frouxa que já existiu. E haverá uma pior do que a nossa, as futuras gerações. Nós muitas vezes não temos experiências com Deus. Nós somos insensíveis. Nós não conseguimos entender o agir de Deus. E falta em nós essa conexão com Deus, esse cuidado em estar testificando, falando, testemunhando constantemente, não só por meio da forma como nós vivemos, mas também aquilo que nós cremos, que está dentro do nosso coração, que muitas vezes a pessoa trabalha numa firma, ninguém nem sabe que ele é um crente. Ah, você é crente? Eu não sabia não. Não sabia que você era crente não. Para um melhor proveito do tema, vamos trazer o significado, alguns sinônimos das palavras testemunho, testemunhar e testificar. Significado da palavra testemunho: ato ou efeito de testemunhar, de declarar, narrar ou confirmar algo que se presenciou, experimentou ou conheceu. Vamos para os sinônimos. O sinônimo de testemunho: depoimento, declaração. Aquilo que prova totalmente alguma coisa. Prova, comprovação, confirmação, demonstração, afirmação, testemunha, testigo, testificação, atestado. Esse é o sinônimo da palavra testemunho. Sinônimo de testemunhar: fazer depoimento como testemunha, depor, declarar, confirmar demonstrando de forma clara, confirmar, comprovar, certificar, atestar, testificar, corroborar, demonstrar, mostrar, provar, evidenciar. Também nós temos testificar. Vamos explorar essa palavra testificar também. Significado de testificar: testemunhar, oferecer testemunho, comprovar a veracidade de,
assegurar, afirmar com convicção e certeza. Também nós temos, para ficar mais claro, o sinônimo da palavra testificar: testemunhar, atestar, confirmar, afirmar, assegurar, provar, constatar, assegurar, asseverar, certificar e confirmar. O poder do testemunho é o nosso tema. Acreditamos que ao trazer os significados e sinônimos das palavras testemunho, testemunhar e testificar, ficou claro o quanto perdemos ao não usarmos essa oportunidade, que com certeza abençoará a vida de outros, levando-os a conhecer a vontade de Deus. Somos luz do mundo. Nós temos que glorificar a Deus por meio da nossa vida, da fé que nós temos. Nós temos que fazer Deus ser enxergado pelas pessoas como Altíssimo. Eu me lembro aqui, cooperador Giliardi, dos Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que foram levados como servos para a Babilônia. Na Babilônia eles tiveram e viveram a sua fé. Mesmo com dificuldade, correndo risco, muitas vezes, hoje é fácil, mas naquele tempo tinha os deuses de Babilônia. Não reconhecer os deuses de Nabucodonosor já era um crime, não era não, cooperador? Sim. E eles não reconheciam. Eles tinham um único Deus. O fato do povo de Deus crer em um único Deus, hoje parece que não causa tanto impacto, mas causa quando a gente fala que nós cremos em um único Deus, as pessoas, não, eu creio na Trindade, mas aí fica aquela confusão. Mas naquele tempo era pior, havia um panteão de deuses, e Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, chegaram em Babilônia, e um dia o rei pôs na cabeça, levantaram uma grande estátua, e levou todos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, também estava no meio do povo, e falou, nós vamos tocar, os instrumentos vão tocar, e vocês depois ajoelham. E eles não ajoelharam. E o rei chamou eles e disse, era de propósito aquilo que eles estavam fazendo. O rei mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais para ver se assustava eles, mas mesmo assim não assustou. O rei ficou tão irado e jogou eles na fornalha de fogo. Os homens que jogaram eles na fornalha foram tragados pelo fogo, mortos. E lá dentro caíram Sadraque, Mesaque e Abednego e começaram a andar dentro do fogo juntamente com um anjo do Senhor nosso Deus. E o rei ficou olhando, espantado, e disse, eu vejo 4 andando. E mandou eles saírem para fora, eles saíram, e o rei depois disse, e fez um decreto, dizendo que todos os povos deviam reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o Altíssimo Deus. O Altíssimo Deus, Altíssimo, acima de todos. Será que nós estamos dispostos a arriscar a nossa vida, sairmos da zona de conforto, para que Deus, o nosso Deus, seja conhecido por todos como o Altíssimo Deus? Ou o Deus que nós servimos é meramente o Deus de um, de outro, de outro, de outro? Ou você, eu, na minha forma de viver, na forma como eu conduzo as minhas coisas, como eu tenho tratado as coisas, isso faz as pessoas me enxergar eu diferente dos demais? Ou eu sou enxergado como qualquer outro? O Altíssimo Deus. Ouça o que escreveu o irmão Paulo a respeito do crente em Cristo. O nosso irmão Paulo disse, porque já é manifesto, isso é, trazido a público, que vós sois a carta de Cristo. Você, meu irmão, é a carta de Cristo. Eu sou a carta de Cristo. O irmão Paulo diz, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, verso 3. Porque já é manifesto, é trazido a público, que nós somos a carta de Cristo. O irmão Pedro também fala do mau testemunho que as pessoas dão dos crentes e adverte a cada um de nós a darmos bons testemunhos. Vamos ler? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2, verso 9 ao 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Uma vez, um senhor chegou numa loja daquelas de carro, no estacionamento, a gente chama, né? Outros chamam concessionária. Um estacionamento onde vende carros usados, seminovos usados. E começou a negociar um carro. Faltava alguma coisa e aquele homem queria que o dono da loja aceitasse cheque ou alguma coisa dele assim. E aí o homem disse que não trabalhava desse jeito e tal. Aí o homem disse, eu sou um crente. Aí o homem, espera aqui. O dono do estacionamento entrou lá dentro, pegou um pacote de cheque e trouxe. Está aqui, é tudo de crente ó, também. Crente. Que terrível. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Nós somos cartas de Cristo. Nosso Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire era um cesto, uma medida que usava naquela época. Era um cesto. Não ia acender a candeia para fora debaixo do cesto. Mas a candeia é acesa e colocada no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 14 ao 16. Deus pode ser enxergado por aquelas pessoas que estão à nossa volta como o Deus Altíssimo, não meramente como Deus, mas como Deus que age, um Deus que faz, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que tem poder de realizar obras maravilhosas. E nesse sentido, o salmista Davi cantava, eu te exaltarei, exaltar, elevarei, elogiarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, falarei bem de ti, cada dia. Cada dia nós temos que falar bem. E louvarei, engrandecerei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E a sua grandeza inescrutável, a grandeza de Deus inescrutável. Uma geração louvará engrandecerá as tuas obras, vai engrandecer as obras. A outra geração vai engrandecer, tornar as obras de Deus maiores ainda. Como? Se não for testemunhando, falando, anunciando. E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis. E contarei a tua grandeza. Falarão em alta voz, abundantemente, a memória da tua grande bondade. E cantarão a tua justiça. Salmo 145, verso 1 ao 7. Não há dúvidas que podemos, por meio do nosso testemunho, exaltar, bendizer, louvar, engrandecer o nosso Deus. Também não há dúvidas que podemos também, pelo nosso mau testemunho, fazer o nome de Deus ser blasfemado. Não há dúvidas. Só lembrando o significado da palavra testemunho, ato ou efeito de testemunhar, de declarar, narrar ou confirmar algo que se presenciou, experimentou ou conheceu. Olha ainda o sinônimo de testemunho, depoimento, declaração, aquilo que prova totalmente alguma coisa, prova, comprovação, confirmação, demonstração, afirmação, testemunha, testigo, testificação, atestado. Eu creio que você está entendendo o que Deus quer que nós entendemos. O salmista Davi, ele cantava. O que ele cantava? Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor.
e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Salmo 145, dos versos 8 ao 13. Os teus santos te bendirão. Todas as tuas obras te louvarão. Falarão da glória do teu reino. Relatarão o teu poder. E isso para fazer os filhos dos homens conhecer as proezas de Deus. Vamos ouvir as palavras do irmão Paulo. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta, isso é, tornada pública, em todo lugar, a fragrância, olha, a fragrância do seu conhecimento. Somos nós que temos que fazer com que as pessoas conheçam o nosso Deus. Conheçam as obras de Deus realizadas por meio do nosso Senhor Jesus, porque para Deus somos bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios 2, versos 14 e 15. As palavras do irmão Paulo, na sua carta também aos Romanos, deixa claro a nós a importância de tornar pública a nossa fé. Quando o nosso irmão Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10 e 14. Como vão crer? Eu digo a realidade, cooperador Giliardi, hoje em nossos dias. Se o mundo não fosse tão complicado como é, cheio de problemas, não haveria crentes não. Os crentes às vezes procuram Deus porque tem problemas. Estão passando por algumas dificuldades. Essa é uma verdade. Não é por devoção, porque quer adorar, porque quer engrandecer a Deus. Não, as pessoas muitas vezes o primeiro contato que ela tem com Deus é por meio de uma experiência amarga, algo assim, que leva elas. E aí, feliz aqueles que durante essa caminhada, quando chega, consegue desenvolver um amor perfeito e puro para com Deus e as coisas de Deus. Até Herodes, ele ouvia falar de Jesus. Herodes, Lucas 23, verso 8, e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Olha, ele ouviu falar de Jesus muitas coisas e tinha intenção de ouvir e de ver Jesus. Ele não queria se converter. Queria, cooperador Giliardi? Não. Só queria ver um sinal. Ele estava curioso porque ouvia falar muito. Então faça as pessoas ficarem curiosas. Mesmo que seja como Herodes. Fale. Fala mais. Cante mais, fale mais. É isso que nós temos que fazer. Explorar, usar esse potencial, o poder do testemunho, o testemunho. Salmo 78, verso 1 ao 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido, tá vendo? E sabido. Alguém falou, não foi, cooperador Giliardi? Sim. Temos ouvido e sabido. Nossos pais nos têm contado, os nossos pais contaram para nós. E não os encobriram aos seus filhos. Não. Eles contaram mesmo, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Israel é um testemunho de que Deus existe. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. E os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Temos que falar, temos que testemunhar. É dever nosso falar das grandezas, exaltar e bendizer o nosso Deus. Não podemos deixar de falar das obras de Deus realizadas em nosso meio. Ouça o que registrou o irmão João. João capítulo 12, dos versos 17 ao 19. A multidão, pois, que estava com ele,
quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava, isto é, dava testemunho, testemunhava, comprovava, atestava, que ele, Jesus, o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Olha só, chegaram até os ouvidos da multidão. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Amém. Uma multidão, não é isso, cooperador Giliardi? Chama outra multidão. Então percebe que o testemunho da multidão pode alcançar outra multidão. Porque a multidão lhe saiu ao encontro porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Ouviram que ele fizera este sinal. Não devemos esquecer que o mau testemunho também alcança multidões e tem um efeito muito destrutivo. 3.000 pessoas se converteram, 5.000 e não sei o que, mas quantos de nós hoje queremos ir para a prisão, ser presos? Quantos de nós queremos ser decapitados? Não. Naquele tempo, os irmãos nossos eram decapitados, eram presos, eram mortos, mas não negavam sua fé. E as pessoas ouviam. Conta-se um relato que no tempo em que o povo de Deus era perseguido por reis, governadores e também por poderes religiosos de igrejas dominantes da época, um exército pegou um grupo de crentes. Então era um tempo de muito frio. E aí jogou eles dentro de uma lagoa que tinha. E eles iam morrer congelados. E eles cantavam e diziam assim: 20 soldados morrendo por amor a Cristo. 20 soldados morrendo por amor a Cristo. Aí dali a pouquinho morria um. E eles diziam 19 soldados morrendo por amor a Cristo. Ia morrendo. Dali a pouquinho o número virava 20 de novo, cooperador Giliardi. Aí era 20 soldados morrendo por amor a Cristo. 20 soldados. Dali a pouquinho 21 soldados morrendo por amor a Cristo. Sabe o que acontecia? Os soldados que viam a fé daqueles, eles jogavam suas armas e entravam também dentro do poço de água. Mas nós não. Nós queremos viver uma vida de fé na zona de conforto. Dê uma olhada nas Escrituras e olha que os milagres aconteceram em momentos difíceis. Em momentos difíceis. Não devemos esquecer, eu vou repetir, que o mau testemunho também alcança multidões e tem um efeito muito destrutivo. Vamos recordar as palavras do profeta Natã ao rei Davi, após o seu mau testemunho. Olha o que o profeta Natã diz: todavia, por conta com este feito, deste lugar sobremaneira, isso é, de uma maneira excessiva, a que os inimigos do Senhor blasfemem, segundo Samuel 11:14. Nós podemos permitir também que os inimigos do Senhor blasfemem do nosso Deus. Não podemos dar lugar ao inimigo. O texto que nós vamos trazer aqui é um texto qual nos apresenta o quanto podemos ser úteis na obra de Deus. É um texto bastante interessante, grande, mas vamos ler. Amém? Amém. Marcos, capítulo 5, dos versos 1 ao 20. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali
pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo. Muitos saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele, Jesus do barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja Deus. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar, começou a contar o que Deus tinha feito. O testemunho tem grande poder. Um endemoniado, um homem sem esperança de vida, um homem que vivia à margem da sociedade. O texto é interessante. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Anunciaram o que tinha acontecido. Muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Só que, em vez deles aceitarem e aproveitar a presença de Jesus, preferiram expulsar Jesus dali. Mas Jesus sabia que ali estava alguém que poderia continuar falando das grandezas de Deus e tornando o nosso Deus cada vez mais altíssimo ou soberano, como os próprios demônios disseram: ó Deus altíssimo. Por quê? Porque o Deus nosso é o Deus que está acima de todos os deuses. Assim como Jesus libertou esse homem do poder dos demônios, também nós fomos libertos das algemas de Satanás. Quantos de nós tínhamos uma vida miserável? Quantos de nós vivíamos sem esperança? Quantos de nós não tínhamos a esperança que temos hoje? Quantos de nós vivíamos uma vida totalmente destruída nas mãos de Satanás? Quantos drogados, quantos casamentos restaurados, quantos jovens que à beira do suicídio hoje conhecem o amor de Deus. Devemos em todo momento falar das grandezas de Deus realizada em nossa vida por meio de Jesus. Devemos. Eu agradeço muito a Deus nessa região onde eu estou, com o Operador Giliardi, e aqui vim porque Deus me mandou para cá. E começamos o trabalho da obra de Deus aqui dentro de uma casa onde era um centro espírita. E muitas pessoas que diziam ser guias, hoje são livres, libertas para a glória de Deus. Devemos anunciar para as pessoas quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de nós. Nesse sentido, o irmão Pedro escreveu: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, para fazer as pessoas saber as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo nem erais povo, mas agora sois povo de Deus. Você é povo de Deus, eu sou. Que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. O irmão Pedro diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo que falam mal de vós, como falando de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. 1 Pedro 2, verso 9 ao 12. Deus chama pessoas por meio de pessoas. É isso? Ouça com atenção o texto de João 1, verso 29 ao 50. É um texto grande, mas vamos ouvir com atenção. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim ver um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testemunhado, que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-nos dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Rabi, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael disse. E aí Filipe disse-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tudo inicia com João o Batista. João 1:31. João dizia: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso batizo com água. 2 de seus discípulos ouvem o testemunho de João o Batista, João 1:35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz: Eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isso, seguiram a Jesus. A importância do testemunho. André dá testemunho de Jesus a outro. João 1, verso 40 ao 42. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido Jesus. Esse chamou primeiro o seu irmão Simão. Então André vai chamar o Simão e disse a Simão: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou ele a Jesus. Olha a importância do testemunho.
Jesus chama a Filipe, e Filipe dá testemunho de Jesus a quem? A Natanael. João 1, 43 e 45, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. O Natanael vai seguir a Jesus. Não há dúvidas de que o testemunho, falar, anunciar, é positivo para a obra de Deus. Outro exemplo do poder do testemunho é o registro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Após ter o segredo dessa mulher do seu coração revelado por Jesus, a mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Por que ela sabia? Porque ela ouvia alguém testificar, alguém pregar. Ninguém vai saber se não tem quem prega. Como vão crer se não tem quem prega? Não é isso, cooperador? É isso. Eu sei que ele vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse para a mulher, eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, venham, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Jesus dizia, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe alguém porventura algo para ele comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto Jesus disse, é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. João 4, verso 25 ao 38. Outros já tinham passado por ali, essa mulher já tinha ouvido de outros a respeito que o Messias viria, e agora estavam eles ali ceifando, colhendo naquele campo. Então o testemunho é como uma semente. Plante, fale, não deixe de falar. Só quem conhece a dificuldade que os samaritanos e os judeus tinham em comunicar, vai entender o quanto o testemunho dessa mulher foi importante. Ouça as palavras da mulher samaritana logo no início do diálogo com Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. João 4, verso 9. O testemunho da mulher samaritana foi suficiente para abrir oportunidades. Ouça João 4, verso 39 ao 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher, que testificou, ele disse tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, com Jesus, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam os samaritanos à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Não é porque você falou não. Porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4, verso 39 ao 42. É muito importante sabermos que pessoas estão de olho em nós e nas coisas que Deus realiza por intermédio de nós. Ouça Josué 5, verso 1. Ouça. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração.
e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Em Josué, capítulo 6, verso 1, tem algo nesse sentido? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Louvado seja Deus. Não falavam em outra coisa. Falavam do poder do nosso Deus. Vem um povo aí que serve um Deus, eles vêm destruindo reinos e reinos e reinos e reinos e reinos. Todos estavam receosos, eles estavam temerosos. Viu o poder do testemunho? Falar. As palavras de Raabe, quando escondeu os espias, deixa claro a nós a importância de falarmos das obras realizadas por Deus. Josué 2, verso 8 ao 11. E, antes que eles, os espias, dormissem, Raabe subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 12 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, não há mais ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você, será que nós temos feito com que pessoas que não creem no que nós cremos, pessoas que não creem em Deus da forma como nós cremos, que eles enxerguem como Raabe, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Será que as pessoas têm ouvido o que Deus tem feito nas nossas vidas? Ou nós estamos, muitas vezes, de boca calada, fechada? Não queremos falar. Mas quando é coisa que não enaltece, que não engrandece a Deus, ou que não exalta as coisas de Deus, aí você conversa. Conversa muito, muito, muito mesmo, não é não? Aí quando é coisa que exalta a Deus, você não conversa. Aí eu pergunto, que tipo de instrumento nós estamos sendo? Eu não tenho dúvida que o povo de Israel era ensinado a dar testemunho a todo momento dos feitos de Deus. Como nós já lemos no Salmo 145, verso 1 ao 7. Eu te exaltarei, elevarei, elogiarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos, para sempre. Cada dia te bendirei, falarei bem. Me louvarei, engrandecerei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará, engrandecerá as tuas obras. Outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis. E contarei a tua grandeza. Falarão em alta voz. Falar em alta voz. E abundantemente a memória da tua grande bondade. Cantarão da tua justiça. O texto que nós vamos trazer deixa claro que dar bom testemunho exalta a Deus. Porém, quando damos mau testemunho, limitamos o poder de Deus. Vamos ao texto, Números 13, verso 1 ao 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan,
Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser; Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali; Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Gade; Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui, para o lado do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se é em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nelas há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos, e chamaram a aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Números 13, verso 25 ao 33. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Gades. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhe o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviasse. E verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque ou Anaque, que são os gigantes. E os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então eles começam a falar das dificuldades. É dificuldade. Não tem ninguém que fala que a coisa é boa, que Deus já destruiu muitos reinos e que eles são capazes. Eles vão só otimizando as dificuldades. Está cheio de crente. Como é que está? Está mais ou menos. Como é que está? Está mais ou menos. Está cheio de crentes. Ele não conta que ele amanheceu um dia, que ele está vivo, que ele está cuidando. Não, sempre ele tem uma dificuldade. Ele sempre otimiza os fracassos. Ou aquilo que aparenta ser um fracasso, que muitas vezes não é, na cabeça dele só. Ouça a reação de Caleb ao ouvir e entender que as palavras dos seus irmãos faziam o coração do povo de Israel desfalecer. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquela cidade, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram, isso é, difamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. O trecho que eu estou lendo está em Números 13, verso 30 ao 33. Ouça o poder do mau testemunho. Números 14, verso 1 ao 10. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Que triste
e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Voltar para trás, deixar tudo o que tinham feito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, não tenha medo, porque são eles o nosso pão. E retirou-se deles, desses povos, o seu amparo, e o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Não os temais, não fique com medo deles. Mas não adiantou. Toda a congregação disse que os apedrejassem, matassem quem estava dando bom testemunho. Muitas vezes é fácil acreditar no mau testemunho. É comum. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Esse povo via milagres e milagres, mas eram constantemente voltados a não crer. Moisés, servo de Deus, ele se preocupava e evitava dar mau testemunho. Deus ficou muito revoltado com o povo e pensou em destruir o povo. Vamos ler Números 14, versos 10 ao 24. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão. Porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não viram a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Moisés, servo de Deus, se preocupava em evitar dar mau testemunho. Ele disse: Senhor, o povo ouviu, o povo sabe, o povo vai dizer que o Senhor não teve poder, o poder do Senhor era limitado. E por isso o Senhor destruiu esse povo. Será que nós, muitas vezes, as nossas decisões, se preocupamos se aquilo vai dar um bom testemunho ou um mau testemunho? Ou muitas vezes nós dizemos assim: eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, comigo é desse jeito, comigo é sem rodeios. Moisés está preocupado.
Moisés sofreu com esse povo. Esse povo fez Moisés sofrer a ponto dele não entrar na terra prometida. Mas ele amava o povo, amava a Deus acima de tudo. Ele disse, isso vai difamar o teu nome, Senhor. Isso vai te diminuir. Será que as nossas ações têm exaltado a Deus ou diminuído? Tem engrandecido a Deus ou tem diminuído a Deus? Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Devemos estar preocupados, sim. Somos servos do Deus Altíssimo. Não podemos dar ocasião a Satanás. Ouça o que Jesus falou aos discípulos, nós já lemos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 14 ao 16. Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Filipenses 1, verso 27, ele diz, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, e ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. As pessoas vão falar. O irmão Paulo estava longe, mas ouvia acerca dos irmãos. Mas ouvia que eles estavam combatendo com o mesmo ânimo. Mas eles deviam portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Escrevendo aos nossos irmãos em Corinto, 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, o irmão Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Essa carta é conhecida e lida por todos os homens. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O irmão Pedro disse também, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias. Olha o que o irmão Pedro diz, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, contra a vida, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Que o eterno Deus te abençoe, que o eterno Deus dê a nós, corpo de Cristo, igreja de Deus, entendimento, discernimento, para que assim nós possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Altíssimo Deus, no nome santo de Jesus o Cristo, somos agradecidos ao Senhor, ó Eterno, por tudo que o Senhor tem feito, realizado por cada um de nós. Ainda que muitas vezes falta em nós
esta dedicação, esse cuidado em estar testificando, falando, testemunhando. Rogamos que o Senhor possa, ó eterno Deus, mover os corações no sentido de testificarmos, de falarmos das grandezas do Senhor. Somos agradecidos por Tua palavra, ó Eterno, pelas bênçãos que alcançamos das mãos do Senhor. Somos gratos ao Senhor, ó Deus Eterno, pela fé que o Senhor pôs em nossos corações. Rogamos que venhamos ser despertados por meio da Tua palavra, encorajados a estar testificando, testemunhando, falando cada vez mais das grandezas do Senhor, engrandecendo ao Senhor. Grande Deus, nós oramos nesse momento, ó grande e eterno Pai, por cada coração. Eu oro nesse momento por cada pedido de oração. Eu oro por essa vida, pelo Giovanni, que o irmão diácono Paulo trouxe. Rogo a Tua misericórdia, ó Eterno, o Teu favor infinito sobre ele. A Tua misericórdia sobre esta família, Senhor, que se encontra assim, num estado de muita tristeza, que ao ouvir os médicos dizendo, ó Eterno, da limitância deles, da falta de condição, isso tem trazido com certeza aos corações deles mais desespero. Que o Senhor possa visitar esses corações, pondo neles esperança. Porque tudo é possível àquele que crê. Eu rogo nesse momento, ó Eterno, visita ele no leito do hospital onde ele se encontra. Dê a ele a oportunidade de vida em nome de Jesus. Dê a ele, ó Eterno, condição de continuar lutando em prol da sua família. Dê a ele condição de estar assim, testificando, falando das grandezas do Senhor. Trabalhe esse coração pelo Teu poder, ó Eterno, para que o nome do Senhor, ó grande Deus, possa ser exaltado, ser louvado e engrandecido. Rogamos por todos os pedidos de oração que têm chegado a nós. Estenda suas mãos sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por ter dado a nós a oportunidade de conhecermos a Tua palavra, por ter nos feito povo do Senhor, por ter nos feito ovelha do Seu pasto, por ter assim transformado os nossos corações, enchido-nos de esperança, e por realizar em nosso meio e por meio da vida de cada um de nós também obras maravilhosas, que muitas vezes fica sem divulgação. Nós não estamos aqui, ó Eterno, para glorificarmos a nós, para exaltarmos a nós mesmos, mas para enaltecer e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Que ao testificarmos a Tua palavra, que ao testemunharmos, a glória venha a ser para o Senhor, assim como o nosso irmão João Batista dizia, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que assim venha a ser, ó Eterno, que o Senhor possa ser engrandecido, que a Tua palavra possa ser exaltada, que o Seu nome possa ser louvado, e que nós, na posição de vasos, de barro, possamos estarmos numa posição de humildade para não ocuparmos o lugar da grandeza do Senhor. Te peço pelo irmão Giliardi, pela vida dele, pela vida material e sobretudo pela vida espiritual. Abençoe ele em nome de Jesus, Senhor Eterno. A família, a casa dele, os pais, todos os seus familiares. Rogo ao grande Deus que o Senhor possa continuar fortalecendo os corações de cada um deles em nome de Jesus. Rogo por cada ouvinte que a palavra do Senhor possa alcançar os corações de cada um. Assim nós agradecemos, assim nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, Senhor Eterno, por mais um programa, por mais uma palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Rogamos uma semana de bênção e de paz, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa dar a nós um coração, que possa estar vigiando a cada instante. Assim nós te louvamos e agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo. Para mim foi uma alegria estar novamente mais uma vez com você, trazendo a palavra de Deus. Agradeço você por estar abrindo a porta da tua casa para a palavra de Deus. Rogo uma semana de bênção e de paz. A paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz seja contigo, cooperador Giliardi.
faço das palavras do pastor Lucas a minha. Também saúdo a você e a sua casa, pastor Lucas, e a todos os nossos ouvintes. Acompanhem, Amém. eu peço, as demais programações da Rádio Encontro com Deus. E assim eu vou ficando por aqui. E o programa À Luz das Escrituras encerra em nome do Senhor Jesus.